Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 77º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Pretamorfoses, biografia não autorizada de um ex-branco, do Aldri Anunciação. Esse é o primeiro livro da minha parceria com a editora Malê, muito obrigado por terem mandado o livro. Ele é um lançamento, foi lançado este ano, 2024, e a premissa dele é basicamente a seguinte. Gregório, nosso personagem principal, é um homem branco que vive a vida de homem branco dele, até que acontece alguma coisa que vai fazer com que surja uma pequena mancha na mão dele, uma mancha preta, que vai se espalhando na pele até preencher toda a pele, até ele realmente tornar-se negro. A partir disso, ele vai ter experiências que ele considerava que eram experiências que ele nunca teria, experiências que o outro tem, quem ele enxergava como outro na sociedade. Ele vai perder privilégios e ele vai se ver numa condição de vulnerabilidade que as pessoas negras se veem na sociedade. Essa é a ideia básica, gente, e é uma proposta muito interessante. Eu tava, assim, muito animado pra ler esse livro, e aí comecei a ler. E o primeiro capítulo, ele vai ser uma coisa que pra mim foi um pouco corrida, assim, mas eu entendi porque era o primeiro capítulo onde precisava acontecer essa transição. Ela precisava acontecer rápido, assim, e aí fez sentido esse negócio ser imediato, assim. Vamos logo pro que interessa. Então, vem o primeiro capítulo, ele passa bem rápido, assim, acontece muita coisa. E aí a gente chega no fim, em que o Gregório olha no espelho, pequeno spoiler, ele olha no espelho e fala assim: quem é você? Depois que ele já se tornou negro. Pra mim, essa é uma das cenas mais bonitas que tem no livro, porque ele realmente vai questionar a identidade dele a partir de uma coisa que ele considerava que era desimportante ou que ele realmente não pensava sobre, que era a cor de pele dele. E a partir disso, o livro se abriu para muitas coisas, porque não dá para saber exatamente o que vai acontecer com o Gregório, para onde que ele vai, o que ele vai fazer com isso, porque é uma coisa muito impactante a sua pele mudar de cor real, assim, você mudar de raça, de acordo com o IBGE, de um dia para o outro. O que vai acontecer com você e como que você vai processar isso. E no que eu fiquei curioso, eu sinto que o livro não queria muito me dar algumas informações. E por que eu falo isso? Porque eu senti que esse livro foi um pouco apressado, um pouco condensado, assim. Ele queria simplificar, não simplificar, mas resumir algumas coisas que eu queria que ele destrinchasse. E eu vou dar uns exemplos aqui. Eu fiz uma lista pra mostrar que eu não tô tirando isso do nada, assim. São coisas que realmente eu ia lendo e falando: eu quero saber mais disso, mas você não tá me contando. Por quê? E aí eu vou concluir um raciocínio em relação a isso que vai passar por muitas fases, mas vamos a essa lista. Na página 32, por exemplo, fala-se de uma opinião insólita do Gregório que a gente nunca descobre qual é. O leitor nunca sabe qual é. E eu fiquei assim: por que você não escreveu isso, Aldri? Na página 33 vai ter uma confissão que não é revelada. Na página 51 vai acontecer uma briga que você não entende direito quem que brigou com quem, o que aconteceu na briga, como que ela sucedeu, assim. Na página 59 vai ter uma descrição, um relato que a gente não tem os detalhes, não tem as minúcias. Na página 64, a conversa que acontece, a gente mal vê ela acontecendo, a gente não tem as falas. Na página 88, as experiências incríveis que um personagem tem num terreiro, a gente não vê acontecer. E aí eu fico assim: por quê? O que aconteceu? E aí eu senti que o livro ele tava falando sobre vivências e experiências, mas não tava mostrando muito do que tava acontecendo. Não que ele não mostre nada, não é que o livro é vazio, muito pelo contrário, ele tem coisas, ele tem muita informação, assim, ele tá carregado de significado, não é esse o sentido que eu tô falando. Mas ele tangencia muita coisa. Isso foi me deixando muito aflito. Eu fiquei assim: gente, eu quero saber mais da história. Por que você não tá me contando? Por que você tá falando disso como se fosse um pequeno detalhe, quando, sei lá, é um acontecimento, é uma grande conversa, um grande conflito? Eu quero saber mais. E nisso, eu acho que também se misturava alguns problemas que eu vi no livro de edição e revisão. Eu não sei diferenciar muito bem onde que acontecem esses problemas, mas eu já evito falar sobre essa questão quando eu tô falando de editoras menores, editoras independentes e tal, coisas que são publicadas e que realmente não tem aquela coisa de companhia das letras, de um trabalho, de uma grande equipe e tal. Ok, eu prefiro xingar quem realmente tem condições, e eu sei que tem condições. E eu evito também falar isso sobre autores iniciantes, autores que estão ali fazendo às vezes uma autopublicação. Como que eu vou exigir isso deles, que tenha todos os detalhes ali do livro muito bem revisados? Mas aqui passou do limite e eu achei estranho. Por quê? Tinham palavras comidas, tinham nomes de pessoas escritos errado, e aí eu senti que,
sei lá, descaso é uma palavra forte, mas eu senti que o livro também, a edição dele também foi apressada. E isso contribuiu para minha percepção de que o livro em si estava apressado. E engraçado que ao mesmo tempo existiam algumas questões que o livro começava a abordar que eu sentia que elas não iam ser bem respondidas. E depois elas foram bem respondidas e eu fiquei aliviado, assim. Não foi uma experiência desagradável ler esse livro. Ele é muito pequeno, muito pequeno. Ele tem menos de 100 páginas. Mas foi um livro que ele mexeu em muitas coisas, assim. Ele vai para muitos lados, ele fala sobre a experiência da negritude realmente a partir de vários vieses. E falando nisso, foi interessante nesse livro, e é algo que eu coloco como mérito do livro, que ele não me deixou sair do foco dele. Ele falava assim: foca nisso aqui, esse é o assunto do livro, a gente está falando sobre isso, não se atenha a detalhes, não procure furos aqui. O livro realmente me mantinha focado nesse negócio, nessas questões da negritude, nas violências, na percepção social, todas essas questões. E aí o livro teve muito sucesso em me propor uma coisa, em me fazer aceitar essa ideia sem questionar muito, o que é algo difícil, assim. Porque eu tenho um olhar crítico quando eu vou ler um livro. Eu tô lendo um livro não pra falar, tipo, gostei, muito legal, muito bom, próximo. Não é isso que eu faço no canal, eu realmente quero saber detalhes. E esse livro, ele tava focado numa coisa, e aí ele não me deixou, por exemplo, assim, como que aconteceu essa metamorfose, essa pretamorfose ali. Eu não questionei tanto os detalhes disso, eu não questionei, será que isso é possível ou não? Como que as pessoas vão lidar com isso ou não? Eu não tava focado nisso porque o livro tava focado em outra coisa, e ele me puxou pra isso e fez muito sentido. Inclusive, isso vai acontecer a partir de um artifício que é uma conversa com o leitor que é estabelecida pelo narrador. E aí eu fiquei um pouco incomodado, por quê? Porque quando eu me perguntei quem que era o narrador desse livro, quem que era essa pessoa que tava ali conversando comigo e que tava dando umas opiniões, eu senti que eu tava conversando com o narrador. E eu fiquei um pouco incomodado, por quê? Isso é um problema, de fato? A gente tá falando de ficção e parecia em partes que isso era uma não ficção, que era uma coisa que ele realmente estava expondo opiniões dele, críticas e tal. Ok, eu concordo com as coisas que ele fala, não é por isso que eu fiquei meio confuso. Mas é porque, quando você quer separar a arte do artista, algo que eu acho que vale a pena refletir sobre, é algo que é interessante, você não quer que o artista esteja intimamente ligado à obra, assim, você quer que ele se afaste um pouquinho mais. E eu senti que estava tudo um pouco misturado. E eu digo isso também por causa de um segundo fator que eu vou falar agora, que me incomodou, que realmente atrapalhou a minha experiência de leitura. Esse livro, ele vai usar de notas de rodapé para falar sobre citações específicas, referências específicas que vão estar ali no meio da narrativa. Eu já falei sobre essa questão no vídeo que eu fiz sobre o livro O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick Torres, que tá aqui no canal para quem quiser ver. E aí, eu falei que a experiência de ler um livro que tem essas citações é um pouco limitante pra mim, porque eu sinto que eu não posso interpretar algumas coisas de outro jeito, que ali tá tudo explicado pra mim, e também que acontece uma coisa de a pessoa não vai procurar mais além do que tá ali. Eu acho que é óbvio que algumas pessoas ficam curiosas e vão mais atrás depois de serem atiçadas, mas tem gente que vai ler ali e que não vai atrás depois. Enfim, é uma questão difícil, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que adora essa questão, mas eu acho que pra mim diminui a experiência de leitura, eu acho que fecha a minha interpretação, fecha as minhas possibilidades de pensamento, assim, de um jeito que eu não entendo pra quê, assim. Eu acho que não faz muito sentido, porque isso aqui não é uma tese, não é um artigo, não é uma dissertação, então por que você tá fazendo referências específicas? Ok, que isso é uma discussão que eu sei que eu tô perdendo, assim, porque obviamente quanto mais conhecimento, mas eu fiquei incomodado quando apareceu o mapa simbólico no final desse livro, que é basicamente um apêndice, basicamente uma seção em que algumas coisas que eram faladas no livro eram destrinchadas ainda mais. Músicas, filmes, conceitos básicos como família margarina são explicados aqui no final do livro com pequenos textos que são bons textos, mas que eu senti que me limitavam a minha possibilidade de interpretação. Eu diria que eu senti que o autor estava falando assim pra mim: você vai entender o que eu quero falar por bem ou por mal. Você vai entender exatamente o que eu quero falar agora, porque não vai ter outra interpretação possível. E eu me questionei se num clube do livro do Pretamorfoses, por exemplo, a gente não teria uma discussão mais limitada, porque alguns caminhos possíveis, algumas interpretações possíveis foram cortadas logo de cara pelo próprio autor. Acho que a questão que mais me incomodou nesse livro, por exemplo, foi a questão da lagartixa, que é o
símbolo principal do livro, tá na capa, tá aqui atrás. É uma coisa que é muito importante para a narrativa, mas tá explicado lá no final e eu não queria saber essa explicação. Eu não queria ter que entender. Eu queria poder pensar uns dias sobre isso. Eu tava muito encucado sobre essa questão da lagartixa. A lagartixa é muito importante nesse livro. E aí eu fiquei totalmente perdido. Eu fiquei assim, você estragou a surpresa toda. Você estragou toda a minha experiência de raciocínio crítico, assim, ou raciocínio ponto. Porque não aconteceu, não tinha como acontecer. Aí eu fiquei chateado, assim, eu entendo que tem coisas aqui que eu não conheci, que eu conheci mais, que foi interessante e tal, mas eu acho que é uma faca de dois gumes que tem que ser um pouco mais bem pensada, porque no fim das contas eu senti que o livro deu uma limitada, deu uma cortada na minha onda que eu não curti. E eu digo isso também porque esse livro aqui é o primeiro de uma sequência. Eu não sei quantos livros vão ter nessa coletânea, se vai ser uma coletânea, uma trilogia, uma tetralogia, sei lá. Mas ele vai ter aqui o briefing da segunda temporada. Eu não entendi porque também a palavra temporada, mas tudo bem. Mas eu acredito que você falar basicamente tudo que vai ser desenvolvido num próximo livro, por que você tá me contando isso? Eu não quero saber agora. Agora que eu não quero ler o próximo livro. Mentira, eu acho que eu tenho uma curiosidade de ver as próximas coisas, mas assim, por que você tá me contando? Só escreve. Eu não preciso saber agora. Tipo, é quase colocar um argumento aqui, quase colocar o esqueleto do próximo livro no primeiro. E aí, por quê? Tipo, qual a vantagem disso? Qual que é o benefício disso? Eu não vejo um lado positivo pra isso. Você tá basicamente dando spoiler de uma coisa que você vai escrever. Eu fiquei muito confuso, de verdade. E isso, pensando bem, também me ajuda a colaborar com a ideia de que esse livro é um pouco apressado, porque parece que ele quer chegar no segundo livro mais rápido. Sabe? Entendeu? E faz sentido. O pior é que faz sentido porque a ideia do segundo livro, o plot twist que acontece ali, e a ideia do próximo é mais interessante. Mas assim, o livro já tem menos de 100 páginas. Por que não estão juntos também? Também não entendi essa decisão. E eu deixei pra falar agora também porque a palavra temporada, que tá nesse briefing da segunda temporada, me remete a uma coisa audiovisual, como se isso aqui fosse virar uma série. E o Aldo de Anunciação, ele é o escritor de Namíbia Não, um livro que foi inspiração para o roteiro do Medida Provisória, aquele filme com a Thaís Araújo, que o Aldo também colaborou com o roteiro. E isso me fez questionar se isso aqui também não tem um quê de quero transformar em um filme, uma série, algum curta, sei lá. Quero transformar em vídeo. Por quê? Porque eu senti que algumas coisas, depois pensando, pareciam apressadas porque elas não precisariam de detalhes para serem transformadas em audiovisual. E aí eu fiquei assim, será que é isso? É isso que aconteceu? Porque é uma teoria boa, é uma teoria minha, assim, inventei do nada, tirei da... né? Mas é uma teoria que faz sentido também. Tipo, o livro parece apressado porque para ser transformado em audiovisual vai ser mais fácil ele não ter algumas camadas. Então, últimos detalhes. Eu gostei muito da questão do colorido versus o incolor que acontece nesse livro. Eu achei interessante. Achei um pouquinho exagerado o uso da palavra drinks, mas tudo bem. É uma citação que acontece muitas vezes, é até difícil de explicar. Mas também, aí eu detestei, mas isso é muito particular também, a questão da heteronormatividade desse livro, os plots batidos que tem sobre os casais héteros. Meu Deus, é até enjoativo, assim, porque eu tô cansado de casal hétero com as mesmas picuinhas. Muito... Ai, não gostei. Eu acho que se esse livro fosse LGBT seria mais fácil de engolir. Mas essas coisas héteras, assim, alguns artifícios usados na literatura pra causar algum conflito ali, eu fiquei, ai não é possível que vai ter isso. E eu vou comprar essa briga, eu vou falar que eu achei raso. Aqui eu achei raso, sim, porque essas questões dos casais, pelo amor de Deus, não dá pra explicar, dá vontade de falar todos os spoilers, mas meu Deus. E isso eu queria que não estivesse no livro. Não adicionou praticamente nada, mas no segundo livro talvez faça sentido. E pra finalizar o vídeo, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei da ideia. Eu achei a ideia muito legal. Existem coisas aqui que foram trabalhadas de uma forma interessante. Eu até falei pouco assim, mas eu gostei de algumas coisas. Eu acho que teve discussões bem bacanas, mas a execução como um todo eu não consegui gostar. Não consegui... Assim, achei muito apressado. Um livro de menos de 100 páginas sobre um assunto tão delicado e tão importante da gente debater, tipo, a fundo, assim, realmente debater muito. Achei muito rápido. Achei que a execução deixou a desejar.
Mas se você me perguntar se eu recomendo o livro, gente, não é automático eu falar que eu não gostei de uma coisa e depois falar que eu não recomendo. Eu tenho que lembrar isso pra vocês. Eu acredito que eu quero que alguém leia isso aqui pra discutir comigo, porque não é possível que eu seja tão chato. Não é possível. Assim, é possível, é provável, mas assim, eu quero muito discutir esse livro com alguém, eu empresto pra quem quiser, mas eu queria muito saber se os meus critérios estão muito distantes do que a obra tá falando, se o que eu falo faz sentido ou não. Assim, nem é sentido o que eu quero falar, mas se eu tô sendo chato ou não. É isso que eu quero saber. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Te peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar alguma coisa caso queira participar da discussão, compartilhar o vídeo também. Queremos alcançar mais gente, por favor. E muito obrigado mais uma vez à editora Malê por ter me mandado um livro. Muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Um abraço, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.